Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. E hoje nós vamos receber a psicóloga Elisa Lopes, que, para quem não sabe, é a minha sobrinha, também é a minha afilhada e trabalha, já tem uma vasta experiência na área não só da psicologia clínica, mas também trabalhando em RH, né, de empresas com vários projetos, implantações e tudo mais. Então, seja bem-vinda, Elisa, e fale um pouco mais sobre você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elisa Lopes, vulgo a afilhada. Muito obrigada por fazer parte nessa oportunidade de colocar um pouquinho é, em pauta algumas questões importantes, principalmente de maneira corporativa, humanizada, acolhedora, com relação à saúde do colaborador. Tenho 37 anos, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, tenho uma atuação aí de 10 anos no mercado corporativo, desde pequenas empresas até multinacionais, e trabalhando sempre no enfoque deste olhar para o colaborador. Então, a gente vai trocar um pouquinho de figurinha aí. Então, o intuito desse podcast é falar sobre a NR1, que é a norma regulamentadora número 1. Eu estou há um mês falando sobre normas regulamentadoras. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição, para quem quer entender melhor. E hoje o nosso foco é exatamente a NR1, que está com uma alteração aí, né, Elisa? Vai começar a ser implantada obrigatoriamente a partir do ano que vem. E pelo que eu pude observar, inclusive as empresas MEI vão estar obrigadas a pelo menos iniciar o projeto, mesmo que ela não seja obrigada a dar sequência, mas ela precisa fazer precisa ter uma análise, né? Precisa ter uma visita técnica e tudo mais. Mas antes da gente começar na NR1, é importante a gente fazer um contexto, né? Fazer uma contextualização aqui. Eu, como empregada, né? Então, eu tenho essa experiência de ser empregada, de ser empregadora, de não ser nenhuma coisa nem outra, e trabalhei durante anos em todas as áreas da contabilidade. Então, eu, como empregada, sempre achei muito importante conhecer os meus direitos, até para não ser injusta com os empregadores, né? Então, eu via muitas pessoas, às vezes, reclamando, e eu perguntava, mas você sabe se é seu direito, se você realmente tem, né, o direito, a empresa tem realmente essa obrigação? Por que eu falo isso? Em função do meu tamanho, eu sempre tive problemas com aquele lance da tal da ergonomia, né? A mesa sempre muito alta, a cadeira sempre muito alta e os pés sempre balançando. Então, assim, a empresa ela é obrigada a fornecer apoio de pé, a gente tem que saber se a cadeira que a gente usa realmente é a cadeira que melhor se adapta, né, ao nosso corpo, a iluminação, fiação, ou seja, para cobrar precisa saber, né? Para cobrar precisa saber. Então, fala um pouquinho sobre as normas regulamentadoras e por que elas são importantes para as empresas. Combinado. Como eu te falei, trabalhando 10 anos no mercado corporativo, a gente acaba compreendendo e entendendo muito de tudo que é ligado à legislação, não apenas de maneira corporativa, então do trabalho, de recurso, enfim, de projetos, mas também de pessoas. As normas regulamentadoras, que são as famosas NRs, elas funcionam de acordo com uma pré-determinação do Ministério do Trabalho. Então, não é porque muitas vezes os departamentos ou o próprio RH está enchendo o saco, está querendo fazer, né, algo de forma obrigatória, nada disso. São sempre questões ligadas para a valorização do profissional. Esse exemplo que você deu foi perfeito e excelente. É um pequeno EPI, né, equipamento de proteção individual, assim como aquele capacete amarelo de funcionários de obra, assim como a toquinha para quem serve refeição em escola, enfim. A gente tem aí uma gama bem grande. São todas normas regulamentadoras, elas são obrigadas a serem implantadas, elas são fiscalizadas e, por conta disso, também podem receber multas e autuações, enfim.
A NR1, especificamente, ela é padronizada e englobada hoje com maior ênfase, porque justamente é uma mais complexa para a gente conseguir colocar em prática. Ela fala de prevenção, ela fala de estrutura de trabalho que vise o bem-estar mental desses colaboradores. Certo? Mais para frente eu vou detalhar um pouco de alguns projetos que envolvem essa NR1, e aí fica mais fácil da gente entender o que ela significa. Mas ela, assim como serve o apoio de pé, ou aquele apoio do mouse aqui embaixo, ou o capacete, eles servem como prevenção. Esses programas de saúde também servem para poder auxiliar, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, o antigo PPRA, né, ou o antigo PCMSO, que são todos voltados para o mercado corporativo, eles nos ajudam também, eles são um braço dessa NR1, e aí a gente vai destrinchar daqui a pouco todo o detalhamento dela, mas ela nos ajuda a entender que todas essas NRs estão ligadas, não só fisicamente, mas de maneira mental e de saúde mental do colaborador também. Entendi. Quando eu tinha meu escritório, né, e eu atendia de forma mais direta algumas empresas, eu tinha também uma preocupação em falar desses programas, né, da obrigatoriedade, da fiscalização, da multa, porque tem muita gente que acha que é muito caro. Ah, eu vou implantar isso e se eu não for fiscalizado? E aí eu costumava dizer, olha, eu não tenho bola de cristal. Se você quer arriscar, ok. Eu também não conseguia, às vezes, obrigar. O meu papel ali era mostrar da importância, mostrar sobre preços, sobre valores, porque as multas são altas, as multas são altíssimas, mas ficava a cargo de cada empresa adotar ou não, né? Mas a gente sabe que são vários programas, né? São várias normas, existem algumas que são mais importantes que outras, mas assim, quais são os profissionais que a gente tem que contratar para implantar esses programas na nossa empresa? Com certeza. A NR1 especificamente, quem administra é o psicólogo, por isso aqui é a afiliada que vos fala. E aí, a gente tem várias ações que a gente consegue fazer, tá? Por exemplo, na atuação que eu faço frente ao mercado, e eu sempre explico para os meus clientes isso nessa proposta, ou até no desenvolvimento do projeto, que a gente pode fazer isso em duas vertentes. Então, primeiro a gente analisa o cenário, e aí verifica é uma análise de riscos literalmente, tá? Assim como a gente faz com todos esses equipamentos que nós citamos agora, é uma análise de saúde. Então, a gente tem um questionário a priori, a princípio que é feito pelos próprios funcionários, mas nós também temos acesso a cargos de liderança, supervisores, encarregados, enfim, líderes, onde a gente consegue fazer um mapeamento claro e nítido de todas as questões, porque muitas vezes a gente pode pegar dificuldades dentro do ambiente de trabalho, então essas de ergonomia, por exemplo, assim como a gente pode pegar questões, por exemplo, de burnout, ou questões de fadiga de trabalho, de muita hora extra, então a gente consegue fazer uma análise sobre isso. Será que não é o momento, por exemplo, da gente implantar algum projeto que seja ligado à saúde do colaborador dentro do horário de trabalho? Como eu disse para vocês, 8 anos da minha carreira foi numa multinacional, a Decolar.com, e lá a gente fez algumas implementações de projetos, como, por exemplo, colocar uma equipe de massagista dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí, de acordo com as pausas de trabalho, que não necessariamente precisavam ser em pausas, mas isso é super dentro de acordo com o próprio ambiente de trabalho que a gente vai levar esses projetos, as pessoas tinham 10 minutos aí de uma pausa de uma massagem relaxante. Isso pode ser descontado da própria folha do funcionário, por exemplo, que era o nosso caso, ou pode ser pago, custeado pela própria empresa. A gente tinha, por exemplo, projetos principalmente com áreas que você acaba tendo uma pressão maior, um acúmulo de trabalho mental, assim, muito forte ligado à pressão, a gente tinha momentos de relaxamento. Então, a gente contratou faculdades que tinham universitários que poderiam vir até a empresa para poder fazer momentos de alongamento, para evitar o LER, o DOR, entre outros.
um projeto que eu sou apaixonada, que eu encabecei muito tempo, que era o APO, Apoio Psicológico Organizacional. Que isso significa? Que é um psicólogo dentro da empresa, dentro do trabalho. Ah, Elisa, mas falando como empregado, mas e a questão do sigilo? É o sigilo ético de qualquer outra maneira ligado ao CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, e tudo de maneira séria e coerente, concisa e ética. E para o empregador, a gente tem a questão do sigilo com certeza, mas a gente consegue trabalhar vinculados a outros projetos. Darei o exemplo, por exemplo, do Red Zone. Era literalmente acompanhar os funcionários que estavam na linha de saída, sejam aqueles que tinham interesse em sair da empresa ou aqueles né, que davam aqueles sinais. Então, você está vendo que a pessoa está se aperfeiçoando, está estudando, está te dando indícios que não, às vezes não está feliz mais com a atividade que está fazendo, que gostaria de crescer, que gostaria de tenha sede demais. Assim como aquelas pessoas que o gestor já dava diversos feedbacks, já entrava com alguns planos de ação, avaliação 360, participei de toda a formulação do projeto lá, a gente começou mesmo com planilha de Excel, depois a gente veio com empresas que faziam esse serviço, como hoje eu sou essa empresa que faz esse serviço, fazíamos toda essa análise e depois a gente vinha para o não tem mais o que fazer, nós já tentamos, trabalhamos de forma conjunta, fizemos a avaliação 360, gestor, acima daquele gestor, por exemplo, um gerente, um diretor, áreas pares, resultado de trabalho, então não tem como, a gente tem que encaminhar para o desligamento. No próprio desligamento, por exemplo, a gente tinha diversos projetos, como, por exemplo, encaminhar essa pessoa para o mercado, mas entregar um livrinho, um panfleto que seja explicando para ela como que ela pode atualizar o currículo dela, quais são as redes hoje que tem mais LinkedIn, Cato, aonde você pode divulgar o seu currículo dentro da sua área, questões de dicas financeiras, então você que está saindo, como você pode se ajustar financeiramente para você não ter, né, aí um rombo dentro do seu orçamento. Então, a gente tem diversas áreas que a gente pode trabalhar dentro de uma avaliação psicossocial, e isso é o mais legal, é o que eu mais amo dentro desse projeto da NR1. Isso tudo é avaliado, desenhado e estruturado junto com as necessidades do empregador, da empresa, e principalmente visando a saúde do colaborador. Então, isso não é um gasto, é uma oportunidade, né? Porque quando a gente fala de multa, a gente, com esses projetos, a gente prevê, a gente antecipa como empregador uma multa desnecessária, né? Uma equipe desmotivada, resultados menores do que você espera. Então, eu amo esse projeto de Nossa, coração. deu para perceber. Eu achei mega interessante essa cartilha que vocês entregavam para a pessoa que era desligada. Não Isso. é aquela coisa de que não serve mais para mim, estou jogando no mercado e se vira malandro, né? Não. É uma preocupação, eu acho isso muito bacana, porque às vezes aquela pessoa ela está desmotivada pode ser com a equipe, com os colegas, com o trabalho que ela está executando, e mais uma outra empresa ela vai se adaptar, ela vai se dar bem, vai ficar mais feliz. Eu gosto muito de falar que às vezes uma demissão é uma oportunidade, né? Sim. Eu cansei de, assim, o professor universitário ele também é meio terapeuta, né? Então, eu cansava de receber, às vezes, no final da aula, às vezes no intervalo, aí o aluno vinha falar comigo, às vezes chorando, às vezes triste, às vezes depressivo, né? Ah, professora, fui mandada embora, pai, assim, assado, estou muito chateado. Aí eu falava assim, você tem algum projeto que você estava querendo muito colocar em prática? Poxa, professora, agora você falando, eu tenho sim. Falei assim, esse é o momento. Olha que bacana. Deus te abriu uma porta, te permitiu, né, você agora colocar em prática alguma coisa, porque agora, né, já não tem mais o trabalho. Então, vamos fazer uma dedicação aí, de repente, um pouco mais profunda, e às vezes dava certo, e assim, fechar uma porta para abrir uma janela, né? Ou fechar uma janela para abrir uma porta, depende do ponto de vista aí. Com certeza. Inclusive, isso a gente falava de cargos que não eram de liderança.
Quando a gente fala de cargos de liderança, a gente fala, por exemplo, de estratégias ligadas ao desenvolvimento desse gerente, desse supervisor, desse líder, desse diretor, que muitas vezes tem uma dificuldade maior na hora de se encaixar. E aí a gente fazia contratação de consultorias que tinham uma análise daquele perfil e conseguiam enquadrá-lo em uma rede, uma perspectiva mesmo de trabalho que fosse adequada para aquele perfil. Então, bora lá, é um gerente comercial, um diretor comercial, e aí ele trabalha com rewards, por exemplo, que são parcerias. Aí eu vou falar bastante palavra aqui de RH, se vocês tiverem uma dúvida, peçam ajuda aí às IAs da vida, mas a gente fazia muito benchmarking, que é uma coisa que eu levei para a vida para sempre, assim, porque benchmarking são ideias, estruturas de trabalho que são fora da sua realidade. Então, você trabalha, por exemplo, no Google, e aí você vai visitar o iFood, e aí você vai visitar o Nubank, e aí você vai visitar outras grandes empresas que às vezes têm pequenos projetos, atitudes, treinamentos, práticas do dia a dia que você fala, poxa, eu deveria ter pensado nisso antes. Então, benchmarking é muito legal, gente. Você ter um network, que são aquelas pessoas específicas, que são chaves na sua vida, que conseguem te dar. Minha tia, essa é uma delas para mim, por exemplo, mas que conseguem te dar sacadas diferentes para você pensar a estrutura da sua vida de uma outra forma, e aí, não só de vida, mas de projeto de carreira, de ideias dentro do seu trabalho. Isso é muito, muito, muito bacana, tá? Outra coisa super legal que a gente fazia, treinamento e desenvolvimento de líderes. Um dos meus papéis era viajar entre as unidades do Brasil para poder acompanhar esses gestores de perto, tá? Então, poxa, vamos acompanhar esse feedback, vamos acompanhar essa demissão, brincadeiras à parte, muitas vezes eu era chamada como a foice do RH, mas o meu papel, o meu papel ali não era cortar, mas era desenvolver. E todo mundo que fazia parte desse grupo, inclusive e também o gestor. Então, bora fazer uma imersão dentro de qual é o seu perfil como gestor, vamos analisar qual é o seu perfil da equipe. A gente tem a galera que é mais operacional, a gente tem a galera que é mais líder, a galera que consegue estar envolvida com projetos. Aquela pessoa que está super motivada e ela vai trabalhar super bem. Só que se ela está fazendo a mesma coisa todo dia, ela entra para o Red Zone. Então, o que é legal passar nessa live? É uma obrigatoriedade que é uma oportunidade de negócio. Então, às vezes, o empreendedor, o empresário, ele nem está enxergando esse potencial que ele poderia muito mais, e isso é um dinheiro investido que volta em rentabilidade. Em Porque estratégia de... você deixa a sua equipe mais motivada, né? Sim, E mais sim, motivada. E motivação é venda. A pessoa está ali, ela está pensando, ela está criando oportunidades para a empresa, né? De sim. negócio para a empresa. Isso é muito bacana. Sobre a NR1, agora mais especificamente, né? O que foi que mudou? Porque ela veio com um diferencial aí, ela veio com uma novidade que não existia antes, né? O que foi que mudou? A gente tem aí, ela está atualizada com relação à importância de uma abordagem mais ampla dos riscos ocupacionais. Então, aquela avaliação que eu falei no começo, que se chama avaliação de riscos psicossociais, por isso até que essa abordagem do psicólogo, né, do CRP, enfim, do registro como psicólogo, ela está bem incisiva, porque ela consegue enxergar coisas que, sem essa avaliação, ela não enxergaria. Por exemplo, vou dar exemplos aqui: o assédio moral, a pressão de trabalho excessiva por metas, por resultados, por presença, por ligação, por exemplo, por fechar negócio, fechar venda, principalmente o que eu acho mais legal e interessante, que é esse desequilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. E vamos falar a verdade, quantas vezes a gente já não se viu nessa posição de será que eu estou equilibrando todos os meus pratinhos de uma forma eficiente e eficaz? Não é? Equilibrando meus pratinhos, ficou bom. E aí, quando as pessoas estão sobrecarregadas, qual é o nível de satisfação, o nível de interesse, o nível de qualidade
que volta como processo, como serviço para essa empresa, para esse empregador. Então, será que eu estou olhando isso para o meu empregado? E muitas vezes isso pode acontecer não só quando eu olho para o meu quadro de funcionários, mas os líderes, a gente fala muito disso, de pressão de trabalho, né? E aí eu vou dar exemplos aqui de situações que eu estudei bastante, a gente foi em muitos congressos na época, fez muito benchmarking mesmo, então, por exemplo, a gente fez visita no Google para conhecer as melhores práticas deles, a gente foi em outras empresas de segurança do trabalho, que é até a vertente que eu vou falar também, os seguranças do trabalho nos auxiliam muito, mas eles não são os responsáveis por administrar, orientar e ter a abordagem técnica necessária para avaliar as avaliações psicossociais, tá bom? É, é, tem um número X de funcionários, se eu não estou enganada, são a partir de 500 funcionários, você é obrigatório a ter um técnico de segurança do trabalho. E aí, essa é a obrigatoriedade, tá ok, você sempre contrata profissionais de frente do mercado e tudo mais, mas ele não vai fazer a análise, ele faz análise de outras NRs, como o PCMSO, o PPRA, entre outros. Mas a análise psicossocial é muito importante que você tenha um técnico específico, que é um psicólogo que presta esse serviço. E aí você não necessariamente precisa tê-lo dentro da sua, enfim, da sua contratação, do seu pessoal. Você pode contratar, seja um psicólogo, né? Um psicólogo, aquela contratação, por exemplo, de empresa, então você contrata uma empresa para me prestar o serviço, ou você contrata um profissional, um psicólogo no mercado que tenha essa atuação. Tá? No final, eu vou deixar o meu Instagram, os meus contatos, para quem precisar tirar dúvidas específicas sobre isso, para quem quiser fechar, por exemplo, uma análise, a gente fala que é uma análise diagnóstica, então eu preciso saber Uhum. quais são os pontos, e às vezes você já treina, aí o psicólogo pode ser chamado para treinar o seu RH, por exemplo. Você já tem um RH, você só precisa saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Hoje, muitos psicólogos estão se atualizando para poder fechar esse contrato em 12 meses. Outra coisa muito, muito importante dessa lei. A lei vai avaliar programas contínuos. A lei não vai lá e você apresenta, olha que legal, eu fechei, o psicólogo vem aqui 2 vezes no ano, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas o meu absenteísmo está pegando, eu estou com uma parcela grande de funcionários que tem muitos atestados ligados à saúde, depressão, burnout, ansiedade, eu não... Ai, mas está tranquilo, as pessoas estão administrando na sua vida pessoal, com o plano de saúde que a gente tem, gente, isso aumenta a sinistralidade. Quem aí trabalha com RH e sabe disso, a sinistralidade do convênio vai lá em cima e muitas vezes você tem que, de um ano para o outro, de acordo com a sua virada da troca do convênio, você tem que alterar o convênio médico da empresa inteira. Isso é um impacto em dinheiro, em qualidade do que você está apresentando para os seus funcionários. Nossa, eu me vi em diversas situações aí, porque existem algumas atividades comerciais, comércio mesmo, os bancos, que eu acho que essa parte de cobrança, de bater meta, de conseguir vendas. E outra coisa que eu tenho observado, as empresas elas estão demitindo e o trabalho está sendo distribuído para aqueles que ficam. Isso. Né? E eu imagino também que você deva, né, uma das atividades do terapeuta é tentar entender nas entrelinhas, porque você não vai ter um funcionário que vai chegar e vai reclamar. Não, porque olha só, a gente tem que bater meta, muito pelo contrário, ele vai se fechar, porque ali ele está com medo, ele não sabe quem é você, ele não sabe o que você está fazendo lá, né? Ele não sabe se você é a favor ou é contra, porque tem isso, né? Sim. Você está do lado do patrão e a ideia seria você fazer um mapeamento para ver quem vai ser demitido ou não. O funcionário hoje, ele praticamente está na mão do empresário, então ele realmente tem medo. E aí, Sim. o E ele legal tem para pagar, né? Ele tem uma família por trás que ele precisa cuidar e administrar. Fora as responsabilidades, né? Somos todos adultos e você fala,
Cara, eu prefiro assumir a bronca, muitas vezes cansado, trabalhando até altas horas, dando conta de mais do que eu consigo, não me alimentando bem, cansado, sobrecarregada, aquela pessoa que precisava de uma massagem relaxante no spa, de ombro, pescoço, mãos. Sim, E aí são detalhes que muitas vezes a gente não enxerga no dia a dia, né? com certeza. E o funcionário ele também não vai reclamar. Precisa realmente de um profissional com esse olho clínico para fazer esse diagnóstico e tentar fazer essa alteração. Realmente isso é fundamental. Nossa, quanta situação aqui que eu estou vendo. Eu só estou pensando aqui, olha. Em vários exemplos, né? Muitos, muitos. Na família mesmo, a gente tem vários exemplos, né? Que a Sim. gente pode. E aí você fica, às vezes, entre a cruz e a espada, né? E aí, o que que eu faço? Né? Eu mudo de emprego, né? Eu saio dessa empresa e vou para uma outra, eu vou trabalhar por conta, eu vou tentar, ou eu vou bater de frente, eu vou enfrentar, Isso. né? Eu acho que dentro da área contábil, nós temos um problema muito sério que tem um pouco a ver com as fraudes, né? Então, algumas fraudes contábeis, elas começam na base, elas começam ali na documentação. Então, o documento ou ele vem errado, ou ele vem certo, mas ele é inserido no sistema de forma errada, ou ele vem certo, você insere certo, mas na hora de analisar, você faz um mapeamento, a gente chama isso de maquiagem, né? Você faz Uhum. uma maquiagem naquela demonstração e dá uma informação completamente diferente. E assim, as pessoas normalmente não se preocupam muito com isso, até que acontece um caso como o da loja americana, né? Que aí, no final, depois de anos e anos ali analisando, descobriu-se que foi realmente uma fraude. Fraude contábil, né? Importante essa palavra contábil. E aí, o que, que acontece? Você, às vezes, está trabalhando dentro de uma empresa e você está sendo pressionado para fazer uma coisa que vai completamente de encontro àquilo que você aprendeu na faculdade. Sim, Você sim. aprendeu que tem que ser feito dessa forma e na empresa ela te pressiona para que você faça de outra forma. Gente, isso deixa a sua cabeça assim em polvorosa. Você para e você analisa. Peraí, é onde eu falo, dá o estalo e você tem que tomar uma decisão. E agora, você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua independência profissional de lado e vai fazer o que o seu empregador está querendo, ou você vai pular fora do barco e vai procurar, de repente, fazer, né, da forma como você acha que é certo, mas levando na flauta, que ninguém pode hoje, né? Todo mundo precisa de dinheiro para se sustentar. Nossa Senhora! São muitos exemplos, né, do dia a dia, e muitos deles, eles estão nos detalhes. Que está aí a importância do psicólogo. O psicólogo é um profissional que estuda 5 anos, muitas vezes com diversas especializações, como saúde mental, como questões de práticas de trabalho, como psicanálise, TCC, ABA, entre outros, que são ligados, como uma das especializações que eu tenho é o MBA em gestão de RH. E aí você entra destrinchando detalhes de atuação dentro de empresas mesmo. Então, como que eu posso ajudar? Quais são os projetos diferenciados? Como que eu consigo auxiliar a minha empresa a trazer esses resultados através do meu papel como recursos humanos, né? De recursos humanos para recursos humanos. Então, é como eu posso fazer diferente. Eu vou dar um exemplo simples quando a gente fala disso, de questão. Tem a questão da fraude, por exemplo, que a gente tem que olhar a sobrecarga de trabalho, o fluxo de trabalho, por exemplo. Então, será que esse fluxo está efetivo? Será, por exemplo, que eu estou contratando a pessoa certa para o lugar certo? Isso se chama descrição de cargo. Muitas empresas não têm a menor noção do que isso significa. Ou burlam o ideal que a gente aprende lá na faculdade. Você está colocando um auxiliar para fazer um serviço de um encarregado, e aí você espera que o resultado seja o mesmo, que a motivação seja a mesma, e que você tenha o mesmo fluxo de trabalho pensando a pequeno, médio e longo prazo? Então, será que não está na hora da gente reestruturar toda a descrição de cargo da empresa? E sabe como a gente faz descrição de cargo? Sentando na cadeira e conversando com o funcionário, item por item, qual é o ideal,
e o que você está fazendo hoje. E aí a gente vem trabalhando com o diretor da empresa. Será que não é a hora de você remanejar o seu setor? Muitas vezes a gente confere, vou dar um exemplo, um gerente de sustentabilidade que administra a área de benchmarking, por exemplo, de novos projetos, de rewards, ele vai ter competência técnica para poder administrar aquela área? Será que a gente vai conseguir trazer bons resultados, sendo que muitas vezes, e a gente fala de um cargo de liderança, não necessariamente de um cargo que está na estrutura, será que muitas vezes esse gestor vai conseguir ter essa competência necessária? Então, é uma análise psicossocial profunda mesmo, e muito legal de se fazer, gente. Você começa a analisar os resultados de empresas e você fala, uau, eu nem enxergava isso dentro da minha empresa, e como que eu posso fazer para melhorar? Então, o psicólogo vem não só com a análise do que precisa fazer, mas do que eu posso daqui para frente melhorar, estruturar, implementar, enfim, trazer como diferencial, tá? Nossa, eu pensei numa coisa aqui. Quando eu tinha o meu escritório ativo, chegou uma época que eu tinha muitos funcionários, né? O primeiro sinal de alerta que me trouxe assim, um impacto foi quando eu tinha um estagiário e ele passou a ser um funcionário. Então, ele era um estagiário, eu contratei, e ele passou a ser o nível mais baixo da hierarquia que eu tinha no escritório. E o salário dele caiu. Quando o salário dele caiu, por que caiu o líquido, né? Porque ele teve descontos e tudo mais. Aí eu parei e pensei, não, peraí, tem alguma coisa, né? Como Isso não está assim? certo. Tem alguma coisa errada aqui. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma pessoa não de RH, não especificamente da área da psicologia, mas da área administrativa, né? Porque eu sempre fui muito contadora, muito números. Eu tenho umas sacadas, às vezes, do nada, que eu digo que é Deus, né? Dando aquele Uma tapa forcinha. E aí, Áurea, vai, pensa aí, pelo amor de Deus. Aí, então, eu contratei essa pessoa, a princípio foi para me ajudar no mapeamento. Eu mapeei todo o trabalho que cada um realizava dentro da minha empresa e fiz um programa de cargos e salários. São características, por exemplo, de uma pessoa que tem um know-how ou habilidades, ou que sempre trabalhou nisso, aí você começa a se especializar, de uma pessoa do lado comercial. E aí, se você coloca ela na rua para ela ir atrás de gente, para te trazer clientes novos, para fechar parcerias, para tomar um café na Starbucks, para te trazer outros clientes, ela vai ter a sacada, mas ela não é a pessoa de ficar sentada atendendo o telefone. E muitas vezes a gente pré-determina olhares dentro do nosso ambiente de trabalho de acordo com a nossa perspectiva, né? Seja de RH ou seja de empresário. Muitas vezes a gente não, e aí eu vou usar esse termo mesmo, a gente nunca sentou o bumbum lá na mesa para esquentar sua marmita junto com as pessoas para ouvir o que elas têm para falar, por exemplo. E aí o que você traz de coisas diferentes, às vezes você consegue alterar o VR para um VA, porque é o que o seu público necessita. E entende que não são projetos muito difíceis? Claro que o psicólogo ele vai fazer todo um estudo de mercado para poder te dar esse embasamento técnico, né? Esse embasamento maior, assim, de uma visão macro. Mas são perspectivas de projeto muito interessantes, certo? E o que é legal quando você recebe um psicólogo e vem com esse questionário, porque muitas vezes até os funcionários eles têm medo de responder até pesquisa de satisfação. Eles vão Sim. não é? Eles vão dizer assim, eu não, eles vão pegar meu ID, eles vão saber a resposta. E o legal dessa perspectiva do Ministério do Trabalho de falar, peraí, empreendedor e empresário, esse é o momento de você estar ao lado dele e não contra ele. Então, os projetos, por isso que está desenvolvendo de forma a longo prazo,
certo? E aí, quando você vem com a questão da visita do funcionário do Ministério do Trabalho, você tem que ter todas as comprovações desse projeto frequente, né? Desse projeto que vem o tempo todo se mostrando. E aí, não necessariamente precisa ser todos os dias, mas às vezes você pode contratar um psicólogo que faça esse projeto durante 12 vezes no ano. Então, ele faz toda a análise, o mapeamento, a busca de resultados, a questão da sondagem, e aí depois ele vem com os resultados por mês. Então, esse mês a gente vai treinar os líderes, esse mês a gente vai levar os funcionários para um day use, e onde a gente vai trazer estratégias de vendas. O próximo mês a gente vai treinar e distribuir EPIs e ensinar como usar o pessoal da equipe de manutenção, de limpeza, de conservação. Então, você vem com várias estratégias, e muitas vezes, por isso que eu falo, estratégias de análise e estratégias de prevenção, certo? E prevenção para o gestor, tanto para o gestor quanto para o funcionário também. Entendi. Você falou esse lance da pesquisa de satisfação ou da pesquisa interna, e eu me Clima, lembrei isso. teve uma vez que eu fui preencher uma pesquisa, eu não tinha que colocar meus dados, não tinha que colocar nada, nem se eu era homem ou era mulher. Mas tinha uma pergunta, eu já estava na metade da pesquisa já. Tinha uma pergunta que direcionava, a minha resposta direcionava para o meu cargo, que era só eu Sim. que fazia aquilo. Sim, Entendeu? sim. Era só eu. Aí, na metade da pesquisa, eu parei de responder e reportei para o meu imediato, para o meu chefe. Eu falei, olha, não vou terminar de responder, não. Ué, mas isso é importante. Eu falei assim, não, nesse momento eu não acho que seja importante, eu estou deixando de responder a pesquisa. Porque eu sempre acho que as empresas, mesmo dizendo que essas pesquisas são sigilosas, eu acho que elas sempre têm um jeito de descobrir através do acesso, Hoje, na informática, a gente descobre tudo, Sim. enfim. Sim, e o que é legal nesse sentido do trabalho do psicólogo? Ele estará em loco, será uma psicoeducação, eu costumo dizer, porque a equipe vai te enxergar como um profissional que está ali ao lado, que está ali junto e trazendo resultado. É claro, ele assim como o empregado, o psicólogo ele também é o profissional que ele vai responder a alguém. Só que como ele vai fazer isso? Com técnica, com embasamento, trazendo recursos, ideias de projetos, uma visibilidade. Muitas vezes, trabalhando como RH, eu já cheguei algumas vezes a alterar as respostas, no sentido de melhorar as palavras ou melhorar a descrição, para que quando a gente levasse os resultados da pesquisa de clima, não fosse claro as pessoas que estavam respondendo. Certo? Então, Uhum. isso é um pouco do nosso papel também. Como que eu trago isso para poder resolver junto com o líder, pensando em resolver e não em apontar, certo? Entendi. Vou fazer uma pergunta que não está aqui no nosso script. Sim, As pessoas têm medo de psicólogo, sim, né? As pessoas acham que o psicólogo ele só precisa ser acionado se eu tiver doido. Então, eu não vou procurar um psicólogo, eu também não quero que um psicólogo me analise, me avalie, porque eu não estou doido, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso. É fácil essa sua abordagem, eu imagino até para o dono da empresa aceitar que é importante você ter um psicólogo analisando uma pressão interna, um problema. Hoje em dia se fala muito em burnout, mas assim, até há pouco tempo ninguém nunca nem sabia o que era, né? As pessoas nem sabiam o que eram, mas a gente dizia que estava estressado, era a palavra, né, que a gente usava, não, estou estressado, eu já tive, né, nesse nível uma vez, várias vezes, mas uma vez foi bastante sério, foi assim que eu terminei o meu mestrado. Quem me ajudou, quem me auxiliou foi a minha orientadora da minha dissertação, que era psicóloga, sim. né? E nós ficamos um tempão conversando, tomamos um café e tudo mais, e ela me auxiliou bastante, porque
Às vezes você se olha e você fala assim, não, eu dou conta, não, eu consigo. Aí você junta tudo e depois você descobre que você não consegue. E a empresa, ela tem um papel fundamental aí nesse apoio, né, nessa descoberta e tudo mais. Como é que é essa sua inserção dentro das empresas? Como é que é a aceitação dessas empresas do seu trabalho? Vocês vão ver mãozinhas aqui, tá, gente? Eu faço live com filhos, faço podcasts com Eu filhos. faço com gatos, o meu estava arranhando a porta agorinha mesmo. Isso. Como que funciona isso? Desde o nosso, eu vou fazer até a abordagem clínica que eu costumo fazer com os meus pacientes, tá? Desde os nossos estudos, as nossas especializações, a própria faculdade, a gente aprende o quanto o não verbal ele traz de informação. Então, como que reage com relação à negação, como que reage com relação à aceitação, à desconfiança. Claro que você tem toda a questão de ganhar o time, né? Então, você vem com perspectivas, estratégias, você começa com treinamentos, você começa a fazer parte, posso sentar do seu lado, deixa eu ver o que você tem de bom para falar da empresa, e você vai começando, você leva um dia a marmita e você senta junto, galera, qual é o lugar legal de almoçar por aqui? Você vai quebrando alguns vínculos dentro do mercado corporativo que te ajudam a alcançar o seu objetivo. No entanto, não só isso, né? Práticas competentes, técnicas, estratégias te ajudam também. Então, em um treinamento, você fazer uma dinâmica para entender alguns perfis de pessoas dentro daquela área que tem te dado trabalho, é um ponto positivo, por exemplo. Então, você começa a analisar isso de uma forma coerente. Esses são dados fundamentais que o psicólogo estudou para isso, que a gente é treinado para isso, que a gente faz diversas técnicas. Por exemplo, na terapia, a gente tem escrita terapêutica, a gente tem o diário, eu costumo brincar que em casos de adultos tem o diário, assim como em crianças, os jogos funcionam como uma forma linda de trazer análise entre psicólogo e paciente, como lidar com frustração, como eu lido com imprevistos, e quando eu não sei as regras, o que eu faço com isso? É a mesma coisa dentro de um ambiente de trabalho. Então, você vem criando detalhes de boas práticas para você ir alcançando. E eu acho que o principal é você se fazer confiante, respeitoso e ético. Quando você faz isso de uma maneira coerente, é natural que as pessoas comecem a te procurar. Tanto que eu fiquei 8 anos, e desses 8, 5 eu administrava o app. Avaliação de desempenho, desligamentos, brinquei que eu era foice, sanção disciplinar, por exemplo, red zone, então e treinamento de líderes. Então você vem olha, deixa eu te ajudar, agora deixa eu pegar detalhes, agora vamos implementar, agora eu vou te acompanhar para ver se você está implementando direitinho. Então são várias práticas que você consegue fazer para poder te trazer bons resultados. Mas o seu trabalho, independente da sua área, não só como psicólogo, é que vai te trazer essa coerência, essa proximidade com o time. Entendi, muito interessante. Elisa, vamos falar dos prazos agora. Eu sei que as empresas elas têm um prazo aí para se adaptar a essas novas resoluções da NR1. Que prazo é esse? Essa nova redação, essa nova atualização, ela inclui a avaliação desses riscos e o prazo desses riscos psicossociais que a gente falou nesse nosso encontro todinho, com detalhes e com projetos e tudo mais, e ela tem validade a partir de 26 de maio de 2026. Então, a gente já está aí na porta dessa data, por isso que é bastante importante a gente se atualizar, entender o que isso significa, e dar uma ênfase para a oportunidade desse projeto alcançar a sua empresa, né? Afinal, como a gente falou, o nosso momento todo, o nosso encontro todo, isso é uma oportunidade que você tem de trazer resultados através de uma avaliação psicossocial. Entendi. E eu imagino que as empresas que estão nos ouvindo agora devem estar tudo de cabelo em pé, né? Tudo preocupados. Isso.
Você faz esses diagnósticos? De que forma que você faz isso? Se é de forma virtual? Se tem que ser presencial? Como é que é? Eu faço sim, tia. Inclusive, tenho colegas de trabalho que fazem também. Hoje eu atuo na região presencial de São Paulo, mas com possibilidade, caso necessário, de atendimentos online ou até visitas em loco, em empresas de outros estados, enfim. Então, eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. E aí, como eu falei, eu tenho essas duas vertentes de atuação. Tanto a análise psicossocial e essa questão do diagnóstico para a gente entender o que a gente tem, esse é um serviço, e o outro serviço seria essa primeira parte, mais a estruturação de todos os projetos, certo? Então, a empresa tem esses dois caminhos para poder olhar para essa questão de maneira importante, relevante e preservando a imagem da sua empresa dentro do mercado corporativo e de trabalho, né? Entendi. Elisa, então deixa aí os seus contatos para que as pessoas te procurem, caso elas tenham interesse, né, e busquem Com soluções. certeza. Eu sou aqui de São Paulo, né? Então eu vou passar o primeiro meu e-mail, é o SRA, abreviação muito chique de senhora, Elisa Lopes dos Santos, @gmail.com, certo? Tudo com S, tem 2 S juntos. Então fique à vontade se quiser me mandar uma ideia, uma proposta, um incentivo. E o telefone, que é o 011 95941 3720. Deixo também aqui o meu @ do Instagram, caso alguém queira conhecer um pouco mais da minha abordagem, seja na área da psicologia, quanto da área da educação, que eu também tenho essa perspectiva, é o @psicoelisalopes, também tudo com S. Eu vou deixar, então, escrito aqui na descrição também. Então, gente, eu vou finalizar. Queria agradecer a Elisa por essa visão tão humanizada, né, da NR1. Adorei falar com você sobre isso. Normalmente a gente conversa só sobre problemas, né? A gente Sim. nunca conversa sobre trabalho, assim, dessa forma Sim. como nós fizemos hoje. Eu vou deixar aqui para vocês também 2 artigos, um falando um pouco mais sobre a NR1 e outro sobre ideias de projetos que podem ser implementados dentro da sua empresa. A Elisa vai me ajudar, né, nesse artigo, vou deixar Isso. lá no meu blog, e você também visite lá o meu site, aureapaz.com.br, e veja lá tudo que eu posso te oferecer, né, em termos de auxílio. Então, fiquem com Deus e até o próximo Momento Negócio. Um beijo, Elisa. Obrigada. E lembre-se, pessoal, pequenas ações de saúde e bem-estar geram grandes resultados. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, viu? Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.